Oi pessoal, sou o pastor Tiago Surian aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Uberlândia. E eu estou aqui não endereçado ao pessoal da minha igreja, né, onde eu sou pastor, mas a todo mundo. Este é meu vlog pessoal, onde eu trato de diversos assuntos, né? E hoje eu queria falar a questão do seminário, processo para me tornar pastor e como isso é diferente do que a gente vê na internet. É muito diferente. Eu vejo muitos meninos aí que não nasceram luteranos e têm uma percepção diferente do que é a realidade, pelo menos na igreja luterana que eu faço parte, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E um amigo que é professor num seminário da Confissão Luterana, ele também diz a mesma coisa, que diz que não é muito longe não, diz que é bem parecido. A questão é o seguinte, eu também não nasci luterano. Eu nasci numa família pentecostal, né? Uma família pentecostal clássica. E depois, quando eu fui adolescente, eu mudei para outra igreja. Na época era a época do gospel, né? O pessoal que hoje tem uma visão negativa do gospel acha que é só coisa ruim, essas músicas worship ruim aí que o pessoal gosta de tocar, né? A mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E importando, né? Imitando as músicas ruins do exterior, né? Da Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e tal, e aí eles acham que gospel é só isso, né? Ou aquelas músicas de vingança, né? Me viu na prova, agora Deus vai vingar e tal, essas músicas mais forró, né? Sei lá, então. Na época não, na época o gospel era bem diverso, tinha muita diversidade, tinha o forró gospel, tinha a música congregacional, tinha rap, funk, samba, heavy metal, tinha tudo, né? Então era uma coisa bem simples. E as igrejas pentecostais elas eram muito marcadas pelo legalismo. Você não podia ter televisão, não podia usar bermuda, não podia ouvir música secular, essa música que eles chamam de do mundo, né? E tudo mais. Então eu fiquei adolescente, estava começando a gostar de me divertir. Eu era muito tímido, né? Não saía nem nada. E a minha programação era ir para a igreja. E aí eu vi essa igreja mais moderna na época e tal. Então eu fui para essa outra igreja que depois virou neopentecostal, né? Na época, nos anos 90, começo dos anos 90, neopentecostalismo era um pentecostalismo só que sem as regras rígidas, né? Não pode assistir televisão, mulher não pode se depilar, homem não pode ter cabelo comprido e tal. Era uma ideia de ser pentecostal, ter as ideias pentecostais, só que com uma roupagem diferente, mais moderna. Só que hoje, neopentecostalismo é atrelado à teologia da prosperidade. As igrejas neopentecostais, todas elas, aderiram à teologia da prosperidade. Então, até o pentecostalismo é sinônimo de teologia da prosperidade. E aí, quando começou a entrar essa teologia da prosperidade, eu comecei a questionar. Eu questionava por que os pastores ficavam cada vez mais ricos e os membros cada vez mais pobres, né? E aí eu questionava muita coisa, essas doutrinas, né? Por que só alguns eram tão abençoados enquanto eu estava precisando de cura, né? Eu tenho uma doença bem séria e não era curado. Eles diziam que era falta de fé minha e eu tentava ter fé, dava dinheiro na igreja, dizia que eu tinha que fazer sacrifício, campanha. Então eu fazia campanha, águas que saram, sal grosso, essas coisas, essas superstições gospel, né? Que estavam começando na época. E aí eu fiz tudo isso e não resolveu nada. Então eu questionei e larguei a igreja. Fiquei um tempo fora. E eu experimentei várias religiões, né? Ocultismo, Seishnoye, Igreja Messiânica Mundial. Assim, eu não cheguei a virar membro dessas igrejas, mas eu frequentava, né? Visitava, queria conhecer, sempre tive muito interesse por religião. E aí depois eu voltei, eu falei, não, eu creio em Jesus Cristo, quero seguir Jesus Cristo. E aí eu vi pregações diferentes das que eu ouvia, né? Que era normal ficar doente, que isso aconteceria com cristãos também e tal. Então comecei a ir nessa igreja. E aí eu conheci o calvinismo, comecei a me tornei calvinista. Era um alento para mim algumas doutrinas do calvinismo e tal. E aí eu fiquei numa igreja batista, sendo calvinista. A igreja batista que eu era não era calvinista, né? Da Convenção Batista Brasileira, que não é nem calvinista nem arminiana. Ela tem um compilado de doutrinas calvinistas e doutrinas arminianas.
Mas eu era calvinista lá, né? Aí eu fiquei uns bons anos ali como calvinista, gostando muito de teologia. Criei até umas páginas de teologia que chegaram a fazer sucesso na internet, né? Calvino da depressão, Zwinglio da depressão e Lutero da depressão. Para mim, a reforma era tudo a mesma coisa, não tinha diferença. E o calvinismo era o suprassumo da reforma, era a evolução da reforma. As outras reformas eram coisas que tinham ficado para trás e o calvinismo assumiu o protagonismo da reforma. Eu pensava desse jeito, né? Que a igreja luterana não tinha reformado direito, mas não tinha muita diferença com a igreja calvinista, era só a Santa Ceia, o resto não mudava nada. A igreja zwingliana já tinha acabado porque o calvinismo tomou a frente, né? Então eu não conhecia direito essas questões, para mim era tudo a mesma coisa. Só que eu questionava algumas coisas do calvinismo, né? Não vou falar mal do calvinismo em si, mas eu era um péssimo calvinista, né? Eu brigava, minha tia é pastora numa igreja e eu era contra pastoras. Até hoje na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu faço parte, não ordena pastoras, mas eu não vou sair brigando com as pessoas por causa disso, né? Jesus não mandou a gente brigar por causa disso. Então, mas eu brigava na época, eu brigava com a minha tia, brigava com a minha família. Para mim eu era ou iluminado ou superior e eles eram inferiores porque eles não eram calvinistas. Mas aí eu comecei a questionar várias coisas, eu comecei a receber esse mesmo tratamento ruim que eu fazia com as pessoas, né? Comecei a também ser maltratado por outros calvinistas que se achavam melhores do que eu. E aí eu comecei a questionar, né, tal, um monte de coisa, e foi aí que começou a ter aquela idolatria com política, né? O Bolsonaro tomou o lugar de Jesus na maioria das igrejas, né? Eles começaram a falar mais de Bolsonaro do que de Jesus. E direita também, tinha que ser de direita para ser cristão e tal. Eu não sou de direita nem de esquerda, não voto em ninguém e tal, não apoio nenhum candidato, nenhuma ideologia. Já apoiei, já votei, já fui de ideologias e sinceramente só me trouxe problema, nunca ajudou em nada, nunca resolveu nada, então eu sinceramente deixei tudo isso de mão. Mas naquela época, e até hoje, né, muita gente, muitos cristãos acham que você tem que ser de direita para ser cristão de verdade, senão você não é cristão de verdade. Então, se você não é cristão de verdade, você não está justificado. O que é justificar? É dar motivo, né? Se você, de repente, quebra o prato, aí a sua esposa, sua mãe, sua irmã vai lá e vê por que você quebrou o prato. Aí você fala, não, eu fui pegar e caiu. Então você explicou o motivo do porquê o prato foi quebrado. Não foi que você jogou o prato no chão, você não estava num dia de fúria. Escorregou e caiu. Então, o prato quebrado foi justificado. Você justificou o fato do prato ter quebrado na sua mão. Você está inocente, você tá limpo. Assim também, o que justifica você ser cristão? Né? Segundo a Bíblia fala, é a fé, somente a fé. Né? Até a gente fala sola fide, mas muita gente fala sola fide, mas tem que ser de direita, tem que votar no Bolsonaro. Agora tem os progressistas, né? Agora é o progressismo que está mais em voga. Né? Então tem que. O Lula é um enviado de Deus. Tem que ser de esquerda, né? Tem pastor falando aí que Jesus luta pela aprovação da maconha. Enfim, é esse pessoal de direita e de esquerda que eles gostam de usar a Bíblia para dar apoio à ideologia deles, né? Aquilo que eles propõem, né? Não, eu sou de direita e Deus, o próprio Deus, apoia ser de direita, que nem o pessoal muitos calvinistas falavam na minha época, não são todos, né? Calvinistas de todos os... Calvinismo é uma tradição rica, com várias matizes, várias cores, né? Tem várias pessoas com ideias diferentes. Mas na época eu sofria muito isso, porque eu não queria ser de direita e o pessoal me enchia o saco para eu ser de direita. Tinha que ser de direita para ser cristão. Depois veio o Bolsonaro também, tinha que ser Bolsonaro. Isso veio bem depois. Eu já era luterano na época, nem eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro quando eu abandonei o calvinismo, né? Mas tinha aquele negócio de direita, né? Começou a ter assim. E aí eu li o volume 5, ganhei de presente o volume 5 das obras selecionadas de Lutero, e lá fala justamente sobre política, né? E aí eu aprendi a teologia luterana dos dois reinos, que Deus orienta a vida civil, as leis da natureza e tudo mais, o universo, pela sua mão esquerda. Ele cuida das leis, ele deu as leis do universo, as leis naturais, para que nós possamos, e as leis civis também que nós elaboramos, nós temos liberdade de elaborar leis civis que atendam melhor a população. Nós não temos que seguir, a Bíblia não dá no Novo Testamento, na Nova Aliança,
orientações e regras para o governo, né? A Bíblia não governa o país, a vida civil, ela não governa. Isso é coisa da teocracia hebreia que já acabou em Jesus Cristo. Mas muita gente fala, né, da cosmovisão cristã e diz que cosmovisão na verdade seria visão de mundo, mas não é visão de mundo, né? É limitada para a política, né? E também tem aquele mote criação, queda, redenção e glorificação, que nós luteranos temos uma visão totalmente diferente do calvinismo. Enfim, não existe só uma cosmovisão cristã, existem várias, né? Existem várias cosmovisões cristãs, mas esse pessoal aí na época dizia que existia uma só, que ia ser de direita, que acreditar nas coisas do neocalvinismo, né? Que o neocalvinismo propõe. Só o neocalvinismo é a cosmovisão e todas as demais tradições cristãs têm que seguir aquilo que o neocalvinismo aprova. E eu não concordava com aquilo, né? E aí, lendo esse volume 5, foi libertador, né? Na mão direita, Deus controla as questões espirituais, a igreja, o evangelho e tudo mais. Então, por exemplo, um ladrão que se converte, na mão direita ele tem perdão e salvação, ele está perdoado, o problema dele foi resolvido. Mas na mão esquerda ele tem que pagar a pena pelo crime dele, ele tem que pagar, ele tem que ser preso, tem que restituir as coisas conforme cada lei de cada país, né? Então você não pode misturar essas duas, né? Colocar a fé, a sua fé mandando na política ou a política mandando na sua fé. Sempre uma manda na outra, né? E geralmente é a política que manda na fé, que é o caso desse pessoal de direita que diz que tem que ser de direita para ser cristão, e o pessoal progressista de esquerda que diz que o cristianismo é de esquerda, que Jesus era de esquerda e essas baboseiras todas aí. Isso foi libertador para mim, e aí eu comecei a me interessar mais pelo luteranismo, né? E tinha um lance muito forte também de outras questões, várias questões pessoais que aconteceram, que não vou colocar aqui. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Luterana em 2010, e em 2012 eu me tornei membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Depois eu fui para o seminário, e hoje eu sou pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu quero falar aqui dessa diferença da internet para o seminário e para o ministério pastoral. Porque na internet, essas discussões, que nem eu falei aqui, cosmovisão cristã, a presença real no sacramento da Santa Ceia, predestinação, livre-arbítrio, essas coisas que são tão importantes para nós na internet, que a gente fala tanto na internet, tem tanta prioridade, tem tanta ênfase. Eu falava muito isso na internet, né? E eu discutia, aí eu pensei, eu vou lá no seminário, nossa, vai ser que nem na Grécia Antiga, que as pessoas andavam pelas ruas filosofando, né? E não foi nada disso, né? Você sai da internet, as prioridades são outras. A maioria dos meus colegas lá no seminário, eles não eram pessoas de acessar muito a internet, né? Eles não ficavam o tempo todo na internet. Eu gostava muito de ficar muito tempo na internet. Meu tempo livre era gasto praticamente na internet, né? Então, totalmente na internet. Meu tempo livre eu ficava na internet estudando, conversando, debatendo e tudo mais. Hoje eu odeio debates, né? Mas enfim. Na época eu estranhei, falei, nossa, por que o pessoal não tem tanto interesse, né? E tinha gente que falava assim pra mim que eu não podia ser tão teológico. Eu falava, como assim eu não posso ser tão teológico? Eu estou num seminário de teologia, eu não posso ser tão teológico. Não é que eu não podia pensar em teologia, mas é porque as minhas prioridades, predestinação, livre-arbítrio, presença real de Cristo na Santa Ceia, sola fide, somente pela fé, refutar o calvinismo, refutar o catolicismo, essas coisas todas, refutar o pentecostalismo e esses conflitos de internet, esses debates de internet, eles não são prioridades para a maioria das pessoas. É um mínimo de pessoas que tem isso como prioridade, né? Se você for parar para pensar das coisas do seu perfil aí, da sua bolha, eu acho que são 10, 20 pessoas que você tem debates teológicos, né? A maioria não, a maioria posta coisas da sua vida, né? Tal. Lá eu tive até um conhecimento legal, conheci gente da roça, por exemplo, eu nunca tinha tido contato com gente da roça, e muita gente da roça, e aí eles falavam de outras coisas, né, das plantações, dos tempos, da chuva, a maneira de plantar e tudo mais. As conversas eram sobre isso, não era sobre livre-arbítrio, era sobre isso. E eu ficava assim, nossa,
que estranho, né? E aí depois eu vi que... E aí eu comecei a visitar as igrejas lá em volta, as igrejas luteranas lá em volta. E aí eu conversava com as pessoas, né? Às vezes eu era convidado para dar uma palavra, para fazer um estudo e tal. E aí eu chegava com aquela munição teológica, aquela coisa assim, cheia de teologia. E fazia aquele estudo complexo para um grupo de servas, que é o grupo de senhoras da igreja luterana. E elas não entendiam bolhufas do que eu estava falando. Não entendiam bolhufas. E no final a conversa não era sobre o que eu tinha falado. Ninguém fazia pergunta nenhuma do que eu tinha falado. A conversa era sobre casamento, conversa sobre culinária, conversa sobre trabalho, conversa sobre cultura, um monte de coisa. E aí eu fui vendo que a vida fora da internet é diferente. Se você, menino aí que não nasceu luterano e gosta muito de conversar de teologia na internet, no seminário você não vai ter essa conversa tanto assim, não. As coisas lá as prioridades lá são diferentes. Não estou falando que não é importante. A doutrina da presença real na Santa Ceia é fundamental. Nós não recebemos na Santa Ceia, nós temos a comunhão fechada, né? Nós não recebemos na Santa Ceia pessoas que não creem que ali está o corpo e o sangue de Jesus de forma local, presente, né? Se a pessoa acredita que é só espiritual, que acredita que ali é só um simbolismo, nós convidamos a pessoa a participar na Santa Ceia na sua igreja, sua própria igreja. Porque se nós não temos a mesma fé ali, então de que adianta, né? Eu estou comendo o corpo e a outra pessoa acha que é pãozinho apenas, não é nada, né? Então a gente não faz sentido. A mesma coisa que um batista me chamar para pregar sobre batismo na igreja dele. Não faz sentido, né? Eu vou falar lá que o batismo salva. E eles não acreditam que o batismo salva. Eles acreditam que o batismo é só um símbolo. Entendeu? Não faz sentido. Então a gente... É importante, é muito importante para nós. É muito importante. Mas as pessoas elas querem saber do básico, elas têm outras prioridades na vida dela e não está errado, não está errado. Né? Lá em Eclesiastes fala para a gente comer daquilo que a gente pode comer, aproveitar a mulher da nossa mocidade e aproveitar a vida. Né? Ele fala para os jovens, aproveite a vida. Só lembra que tudo que você fizer, Deus vai trazer a juízo. Deus vai te dar de volta o que você fizer de bom ou de mal. Né? Então nós temos que fazer o bem, amar a Deus e o próximo, respeitar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e falar do evangelho para as pessoas aonde nós estivermos. Só que isso não significa ser um Jesus freak, ser aquele cara que fica toda hora falando de Jesus. Senão você não precisa ficar falando toda hora de Jesus. Se aparecer a oportunidade, você fala. A pessoa perguntar, o assunto levar a isso, você fala. Mas você não precisa interromper a conversa. A pessoa está falando lá de, sei lá, da série preferida, lá da novela. Ah, novela, e de repente você fala, gente, aí Jesus... A pessoa já fica assim, peraí, a gente está falando de novela. Não, tudo bem, Jesus é legal, mas agora a gente quer falar de novela, entendeu? Como a Bíblia fala, há tempo para todas as coisas. Tudo tem seu tempo. Aí Paulo fala, prega a tempo e fora de tempo. Aí tem gente que fala, não, então tem que pregar toda hora. Não, não é isso. Não é isso. É que quando nós vemos a oportunidade, seja a oportunidade clara ou uma oportunidade mais velada, nós podemos falar disso, falar de Jesus, tá? Mas não é ficar enchendo o saco das pessoas, sendo uma pessoa desagradável. Assim você mais afasta Jesus das pessoas do que aproxima elas de Jesus. Então, assim, as pessoas têm o direito de ter as suas vidas, de ter suas prioridades, seus momentos. O momento dela não é de falar de teologia. Ninguém é obrigado a gostar de teologia. O básico na fé já é o suficiente, é sola fide. Crê em Jesus Cristo, crê no perdão de Deus através de Jesus Cristo. Que aí a pessoa é salva, ela tem um relacionamento com Deus. A partir do momento que ela já é cristã, ela já tem uma cosmovisão cristã, e são várias cosmovisões cristãs. Todo cristão tem uma cosmovisão cristã. Não precisa seguir o neocalvinismo, né? E não precisa seguir o livro de Concórdia, ler o livro de Concórdia inteiro, ser luterano, confessional e ler o livro de Concórdia inteiro e tal, para ser um cristão de verdade. Isso é legalismo como os neocalvinistas com a cosmovisão cristã. Isso é legalismo, né? As pessoas não são obrigadas a isso. Se elas têm interesse, tudo bem, a gente incentiva. E na pregação a gente lembra, mas elas precisam saber, e aí, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Como é que eu vou... Meu filho está me dando problema, meu filho está com dificuldade,
sabe? É tanta cobrança durante a semana e aí a gente quer enfiar mais peso ainda, peso teológico, para a pessoa entender certos pontos teológicos. Ela precisa de alívio, ela precisa da doçura do evangelho. Olha, Jesus está com você, Jesus te ama. Lembra que eu falei lá dos anos 90? A pregação era tão simples na época, né? Antes do gospel virar o que é hoje, né? Mas na época era uma coisa simples. Você não está satisfeito com a sua vida? Jesus pode te transformar. Era isso. Jesus pode te transformar. Jesus te transforma todos os dias. E até hoje eu creio nisso. Jesus nos transforma todos os dias. Jesus nos transforma todos os dias. Nossa conversão é diária. Eu não me converti há tantos anos atrás e tal. Não, eu me converto todo dia. Todo dia é minha conversão. Todo dia eu tenho essa conversão. Jesus transforma a vida. Essa é a pregação. Jesus transforma. E aí, você está passando por dificuldades, você está passando isso, lembra que Jesus está com você. Então, eu como pastor, eu tento evitar ficar fazendo muita cobrança, sabe? Tem muita gente que gosta de pregar a lei. Não, tem que pregar a lei, tem que pregar a lei, tem que pregar a lei. Não, tem que pregar a lei, mas essa não deve ser a nossa ênfase. Não deve ser a nossa ênfase. A cobrança, a ameaça da lei, a pessoa já tem tanta cobrança e ameaça durante a semana inteira, e aí chega no culto ainda mais cobrança, mais ameaça. Ela precisa do evangelho. Ela precisa do evangelho, da boa notícia da graça de Deus, que a graça de Jesus alcançou. Lutero falava que ele pregava a justificação pela fé todo dia, porque todo dia as pessoas esqueciam. E é verdade, todo dia as pessoas esquecem dos benefícios da graça de Deus. Então nós temos que dar ênfase na graça de Deus. Essas questões, predestinação, livre-arbítrio, elas são importantes, mas fora da internet elas não têm muito impacto, elas não vão impactar muito a vida das pessoas. Então, se você quer ir para o seminário, você vai lá no seminário, você vai ver que a realidade é diferente. E depois que você vai para o ministério, a realidade é diferente também. É diferente, porque as pessoas estão doentes, elas passam por problemas de saúde, a família delas tem gente com problema de saúde. Ela não quer saber do livre-arbítrio, ela quer saber como que Deus pode abençoar essa pessoa no meio dessa prova, dessa luta tão grande pela saúde, pelo problema de saúde. E aí você, como pastor, vai lá e acompanha a pessoa durante meses, às vezes anos, um trabalho de paciência. Você tem que ter paciência para que as pessoas possam ter o seu próprio tempo para se recuperar. E você tem que ajudar essas pessoas, lembrando da graça de Deus. Então as suas prioridades mudam. A questão como eu falei, da Santa Ceia, né? Não é só Santa Ceia, é a questão da cristologia. Né? Jesus Cristo é onipresente, Jesus Cristo está presente no pão e no vinho, não só de forma espiritual e não só de forma memorial, mas de forma real, local. Isso é fundamental, nós falamos disso sempre no culto. O culto, eu sempre lembro que ali está o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso é fundamental, nós temos que falar disso. Mas acabou o culto, a pessoa não vai perguntar sobre isso. A pessoa vai te perguntar como é que Deus pode abençoar se ela está passando por várias dificuldades, ela está sofrendo. E aí você tem que ajudá-la nesse ponto. Então você vai estudar mais. A teologia, ela é dividida, o Schleiermacher, né, fez essa divisão em 4 tópicos, né? Teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática. A teologia histórica conta a história da igreja. Nós estudamos a história da igreja, a história de Israel, a história da Bíblia, né? Através da teologia histórica. A teologia sistemática, nós estudamos os sistemas, ou seja, as doutrinas, presença real, livre-arbítrio, predestinação, essas coisas. Nós estudamos através da teologia sistemática. Elas são muito boas, são fundamentais. A que eu mais gosto de estudar, de ler, é a teologia sistemática e a histórica, são as que eu mais gosto, mas elas não são prioritárias para as pessoas não têm tanto interesse nisso. E elas não são obrigadas a ter, A vida, o relacionamento delas com Deus não depende disso. E as que são prioridade é a teologia bíblica, ou seja, você saber traduzir a Bíblia, você tem que saber traduzir, interpretar a Bíblia para que você possa fazer um sermão que atinge essas pessoas, né? Não de forma sistemática, mas
pegar o tema daquela passagem e falar do tema daquela passagem, ou se você gosta de sermão expositivo, expor aquela passagem, mas sem ser um professor, que nem muitos gostam aí de fazer, né? Porque o grego, o hebraico e tal. Não, eles não querem saber de grego e hebraico. Às vezes cabe, né, a gente falar do grego e do hebraico, porque a tradução é difícil, então tem outras possibilidades e tal, mas as pessoas não querem aprender grego e hebraico, elas querem saber o que a Bíblia fala. Então nós falamos no sermão, nós tentamos atingir. E a teologia prática, que é estar junto, acompanhar as pessoas. Essas vão ser as suas prioridades quando você entrar no seminário, quando você estiver no ministério pastoral. No seminário você tem mais chance de ter teologia histórica e sistemática, de trabalhar esses pontos, de discutir na internet, de conversar na internet, postar coisas e tal. No seminário você tem mais oportunidade disso, mas quando você estiver no seminário, quando você estiver no ministério, aí você vai ter mais a teologia prática, a teologia bíblica, porque você vai precisar fazer um bom sermão, um bom culto, uma boa liturgia, né? Não esses cultos neopentecostais aí que muitos luteranos querem trazer, né? Worship, parede preta, pisca-pisca, música repetitiva, essas coisas. Não, faz um culto bom, uma liturgia boa, não precisa ser obrigatoriamente a mesma liturgia todo domingo, mas uma liturgia boa, com hinos atuais ou antigos, tanto faz, mas que comunique, né? Ali é uma comunicação de Jesus Cristo, que comunique Jesus Cristo. Isso é com teologia bíblica. E aí depois do culto você vai acompanhar essas pessoas através da teologia prática. Então as suas prioridades mudam. Então da internet para o seminário já é um choque, é uma mudança. E do seminário para o ministério é outro choque, é outra mudança. Mas como pastor, tem gente que desiste. Eu vi gente no seminário que falou, poxa, eu pensei que o seminário era outra coisa. E desistiu, foi embora, porque não achou que ele respiraria teologia o tempo todo. E não foi assim, a pessoa se decepcionou e foi embora. Agora, eu como pastor, como formado no seminário, eu posso falar que esses choques são maravilhosos. É uma mudança muito boa que acontece com a gente. A gente pode acompanhar melhor as pessoas. Isso é uma mudança gradual que vai acontecendo e é muito boa, tá? Então, viva esse momento, se você quer ir para o seminário, esteja se preparado e mente aberta para mudar as suas prioridades. Aquilo que você gosta de falar na internet é bom, não precisa deixar de fazer, né? Tem muita gente que falava para mim para deixar de fazer isso. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu gosto. Eu me divirto na internet conversando. Não gosto de debater, mas eu gosto de conversar sobre teologia. Mas fora da internet é outra coisa. É outra coisa. Tá bom? Esse é meu canal. Se você quiser me ajudar, vou deixar o Pix aqui embaixo. Pode mandar. Eu não tenho como monetizar ainda o canal. Mas se você quiser, não tiver condições de me ajudar em dinheiro, clica no polegar ali, no gostei, clica ali no gostei e dá o seu like lá e aí o meu vídeo vai espalhar para outras pessoas e aí mais para frente eu vou poder monetizar o vídeo, aí me ajuda a complementar a renda, tá bom? Deus abençoe vocês, amém.